Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ricardo, sou coordenador do VP College, a plataforma de teologia e liderança da Primeira Igreja Batista de Marília. E hoje nós estamos começando mais um bate-papo sobre o livro do Apocalipse, em parceria com a editora e livraria Maná Books. E hoje nós vamos falar do livro de Richard Bauckham, a teologia do livro de Apocalipse, publicado pela editora Thomas Nelson. Você pode encontrar esse e muitos outros livros no site da nossa editora e livraria Maná Books, www.manabooks.com.br. Richard Bauckham é reconhecido mundialmente como um dos principais estudiosos do Novo Testamento. Seu trabalho sobre Apocalipse combina erudição acadêmica e profundidade teológica. O Richard Bauckham tem um comentário sobre o livro de Apocalipse, mas ainda não foi traduzido, está no inglês. O livro, a teologia de Apocalipse, não é um comentário bíblico. Ele é um livro relativamente pequeno, ele vai ter 186 páginas, mas não se engane, o conteúdo dele é maravilhoso. É um dos melhores livros sobre o tema em língua portuguesa, então você não pode deixar de ler se realmente você quer aprender sobre o que significa o Apocalipse, qual a sua finalidade, qual a sua relevância para a atualidade. Nós vamos começar falando sobre quem é Richard Bauckham. Richard Bauckham é professor emérito na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Ele é um renomado teólogo e historiador do Novo Testamento. Ele é autor de vários livros, de várias obras influentes, inclusive um dos best-sellers que ele escreveu é o livro Jesus e as Testemunhas Oculares. Em português foi editado pela editora Paulus, que revolucionou os estudos sobre os evangelhos. Bauckham é conhecido por sua erudição, mas também pelo seu compromisso de conectar os estudos bíblicos com a fé e a prática e a missão da igreja. Ou seja, Richard Bauckham ele consegue conciliar ortodoxia com ortopraxia. Então é muito bom esse livro. Esse livro ele é fantástico, você não deve deixar de ler. Vamos falar um pouquinho agora sobre o livro. Bauckham enfatiza que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem teológica para todas as épocas, com implicações para os cristãos na atualidade. Ele apresenta o Apocalipse não como um quebra-cabeça profético, mas com uma visão profunda do caráter de Deus, da obra de Cristo e do propósito da igreja no mundo. Ou seja, desde o início do livro você já vai ver 3 temas muito importantes. O Apocalipse não é um quebra-cabeça, não é algo indecifrável. Muito pelo contrário. O livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, nos mostra o caráter de Deus, nos mostra os atributos de Deus, nos mostra que o livro do Apocalipse é cristocêntrico, mostra a obra de Cristo e também nos fala sobre o propósito da igreja no mundo. Vamos falar um pouquinho agora sobre os temas principais que nós vamos encontrar em A Teologia do Livro do Apocalipse. O primeiro tema principal que nós vamos encontrar é o tema que Richard Bauckham destaca, que é Deus é soberano sobre toda a criação. Bauckham começa destacando que o Apocalipse apresenta a soberania de Deus e que Deus é criador de todas as coisas. Ele enfatiza que a visão do trono de Deus, no capítulo 4 de Apocalipse, é o centro teológico do livro, revelando a autoridade de Deus sobre a criação e sobre a história. Ou seja, o capítulo 4 do livro de Apocalipse mostra a mão invisível de Deus controlando toda a história. Bauckham, ele fala que o trono de Deus simboliza o seu controle.
mesmo diante do caos que aparentemente está acontecendo no mundo. Essa visão nos convida a descansar e confiar na soberania de Deus e que a mão de Deus está governando toda a história com justiça, misericórdia, graça e equidade. O segundo tema que se destaca é Cristo, o Cordeiro vitorioso. Balkenham ressalta que a vitória de Cristo no livro de Apocalipse é paradoxal. Ele conquista não pelo poder militar ou político, mas pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E isso é bem elaborado, discutido e apresentado no capítulo 5. O terceiro tema que se destaca no livro de Balkenham é o testemunho da igreja. E aí ele faz uma exposição da carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, no capítulo 2 e no capítulo 3. E ele diz que o papel da igreja é ser testemunha de Cristo, mesmo diante das adversidades. E ele destaca que o livro de Apocalipse é uma convocação à fidelidade e à coragem, mesmo em meio às dificuldades. O quarto tema que o livro trata é sobre o juízo de Deus e a esperança escatológica. E aí o autor explica que cenas de julgamento como os selos, trombetas e taças não são apenas punições, mas também são convites ao arrependimento. E ele enfatiza que o Apocalipse não é só sobre destruição, guerras ou a guerra do Armagedon, mas também ele fala sobre a renovação, que nós vamos ver nos capítulos 20 e 21 e 22, culminando sobre a Nova Jerusalém. Outro ponto que se destaca, que é o quinto ponto do livro de Richard Balkenham, é o chamado que Balkenham faz a nós adorarmos a Deus por quem Ele é. E ele ressalta isso dentro do Apocalipse, que o Apocalipse nos convida, nos impulsiona a adorar a Deus e nos desafia a termos entusiasmo na adoração, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E eu separei aqui também 3 fases maravilhosas que nós encontramos no livro de Richard Balkenham sobre o Apocalipse. A primeira frase é: o Apocalipse é uma janela para o céu, nos permitindo ver a realidade divina por trás das aparências terrenas. Segunda frase, fantástica: a vitória do Cordeiro não é apenas o fim da história, mas a força motriz por trás de toda a história. Olha que lindo, meus queridos. A história não caminha para a destruição. A história está rigorosamente debaixo da soberania de Cristo. E Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a terceira frase é: a Nova Jerusalém não é apenas o futuro da criação, mas a esperança que transforma o presente. Outro ponto de destaque dentro do livro é que tem 3 temas que vão saltar aos nossos olhos ao estudarmos a teologia do livro de Apocalipse de Richard Balkenham. Os 3 temas são a teologia do trono de Deus, a Nova Jerusalém e o chamado à fidelidade. Meus queridos, hoje nós batemos um papo, conversamos um pouquinho sobre o livro A Teologia do Apocalipse de Richard Balkenham. Essa é uma obra necessária, premente e importante para entendermos o significado do Apocalipse. Se você quer adquirir esse e outros livros maravilhosos sobre o tema de Apocalipse, entre no site da livraria e editora Manabooks, www.manabooks.com.br, e adquira esse e outros livros maravilhosos. Se você quer aprender mais sobre o tema, entre em nosso site, na nossa Escola de Teologia e Liderança, vpcollege.com.br, e adquira um dos nossos cursos. Nós temos um curso específico com o tema Apocalipse e o Tempo do Fim Chegou, com o pastor Domingos Jardim. Deus abençoe e até o próximo bate-papo. Grande abraço, esperamos por você.